Boa noite a todos. Hoje é dia 8 de outubro de 2019. Vou colocar a data aqui, 8 de outubro de 2019. E vamos dar início à nossa 24ª aula. Hoje vamos vencer a sessão número 7, que vai tratar do sistema de registro eletrônico de títulos e documentos e civil de pessoas jurídicas. Que é o provimento, nós temos aqui o provimento 48 do CNJ. Provimento 48 do CNJ. Então, como estamos a tratar, né? Estamos tendo como guia o código, não, na verdade não temos como guia, não. O nosso curso é o curso sistematizado Código de Normas do Paraná. Então, nós temos como referência as disposições do Código de Normas do Paraná, mas o Código de Normas do Paraná, ele reproduz as disposições do CNJ, os provimentos do CNJ, as resoluções do CNJ, as leis notariais 6.015, 8.935, 9.492. Então, quando estudamos o Código de Normas do Paraná ou de outro estado, estamos a estudar as disposições pertinentes ao direito notarial e registral. O artigo 480-A diz o seguinte: o sistema de registro eletrônico de títulos e documentos e civil das pessoas jurídicas deverá ser integrado por todos os oficiais do Estado do Paraná. Então, esse sistema, qual é o sistema? Eu vou colocar sistema de registro eletrônico. O sistema de registro eletrônico de quê? De títulos e documentos e civil das pessoas jurídicas. Esse sistema, ele vai ser integrado, ou melhor dizendo, deste sistema será parte deste sistema os oficiais, tanto do títulos e documentos, quanto os oficiais do registro civil das pessoas jurídicas. Então, os oficiais será integrado pelos oficiais. É isso que está falando no artigo 480-A. 480-A. E compreende. O que compreende esse sistema? Então, vamos lá. Compreende. Vamos entender agora esse sistema. O sistema. Ele é integrado pelos oficiais. Intercâmbio de documentos e de informações entre ofícios, o Poder Judiciário, a Administração Pública e o público. Então, nós vamos ter, primeiro, intercâmbio de quê? De documentos e informações. Então, compreende. Vou colocar aqui. Compreende. Inciso 1, não é isso? Intercâmbio de documentos eletrônicos e de informações. Intercâmbio. Aí, Lô, você marca no seu Lumicolo de documentos e informações. Intercâmbio de documentos e informações. O sistema de registro eletrônico de títulos e documentos e civil das pessoas jurídicas, ele é integrado pelos oficiais. Integrado e compreende. Intercâmbio entre quem? Os oficiais, o Poder Judiciário, Poder Judiciário
administração, mas ainda o público. Então, nós temos os elementos que integram este sistema. Vamos imaginar, então, o sistema como uma parte física. E isso é a definição de sistema. Uma parte física e funções. Então, nós temos o sistema composto de uma parte física. Vou colocar aqui 8/10/2019. Sistema. Se é que eu posso dizer uma parte física, uma parte física corpórea e funções. Uma definição de sistema. Quais seriam essa parte corpórea? Seria os oficiais e os ofícios e os documentos, né? E as funções. Primeira delas, intercâmbio. Ok? Inciso 2. Tudo bem, Lô? Sim, tudo bem. A recepção e o envio de títulos em formato eletrônico. Então, nós vamos ter recepção e o contrário, envio de títulos eletrônicos. 3. A expedição de certidões e a prestação de informações. Expedir certidões, prestar informações. Prestar informações em formato eletrônico. Formato eletrônico. Formato eletrônico. 1, 2 e 3. 4. A formação de repositórios registrais eletrônicos para o acolhimento de dados e o armazenamento de documentos. Formação de repositórios. Formação repositórios. Nas serventias, obviamente. Formação de repositórios registrais eletrônicos para acolher dados e ainda armazenar documentos. Não deixa de ser uma colheita de dados. Armazenar documentos. Vamos lá para a seção 7. O que é o sistema de registro eletrônico de títulos e documentos e civil das pessoas jurídicas? Como todo sistema, nós vamos ter uma parte que eu posso denominar física ou corpórea e uma parte de função, de atribuição. O sistema de registro eletrônico, ele é integrado, ele é composto, dele faz parte os oficiais. Quais as funções? A primeira delas, intercâmbio de documentos e informações entre essas figuras. Não só estas. Esse sistema integrado, ele recebe títulos e ele remete títulos. Ele também expede certidões e ele presta informações em formato eletrônico. Ele compreende ainda a formação de repositórios registrais eletrônicos para o acolhimento de dados. Esse sistema ele compreende a formação de um banco de dados e também de armazenamento de documentos eletrônicos. Armazenamento
toques eletrônicos. Vamos continuar ainda. O que são as funções desse sistema? Quais são as funções desse sistema? Vamos lá. Vamos lá. Continuamos aí com as atribuições. 4, 5, 6 e 7. Vamos ver ainda o que esse sistema compreende. Ficou mais claro, Lô? Sim. Uhum. O que esse sistema compreende? 5, 6 e 7. Sistema, ele é formado por oficiais, composto, integrado pelos oficiais, com funções. O sexto seria o quê? O 5 seria o quê? Recepção de títulos em formato físico para fim de posterior envio para registro em serventia de outra localidade. Então, esse sistema ele vai me permitir que eu promova a recepção, né? Então, de documentos em formato de papel. Então, eu vou ter um papel, eu vou ter uma recepção e o posterior envio. Recepção e o envio. A recepção de títulos em formato físico, papel. Então, eu vou receber o papel para posterior envio. Envio para quem eu vou enviar esses papéis? Para registro em serventia de outra localidade. Serventias, outras localidades. Ó, então, eu vou ter a recepção em papel. Recepção em papel de quê? De títulos. Então, eu vou ter títulos. Recepção de títulos em papel. Recebo os títulos em papel. Posteriormente, eu promovo o envio para serventias de outras localidades. Então, recepcionar. Essa é uma das funções, recepcionar títulos em papel para posterior envio a serventias de outra localidade. E será como? Pelo sistema de registro de títulos e documentos Civil, que parece civil das pessoas jurídicas. não tem o C, né? SRT, já vamos nos acostumar aí com as siglas. DPJ. Então, a gente tem que pensar uma função. A função desse sistema de registro eletrônico, ele vai possibilitar que eu receba documentos, papéis, em uma serventia
e eu os envie para uma outra serventia em outra localidade. Então, esse é o 5. E o 6º, continuamos com as funções. A recepção de títulos em formato digital ou físico para fins de registro em cartórios de IRTD e posterior envio através do sistema, mediante certidão digital do registro efetivado, diretamente à pessoa ou entes públicos ou privados, não se aplicando as regras de competência contidas no 130 da Lei de Registros Públicos, quando o ato registral tiver por objetivo apenas o envio do documento. Então, aqui vamos continuar a mesma coisa. Recepção de títulos. Agora, esses títulos eles vão ter um determinado formato, digital ou físico, e físico. Recepção para também o envio pelo sistema já mencionado. Recepção para envio, a recepção de títulos em formato digital ou físico para fins. Quais fins? Em cima é a recepção para posterior envio. Agora, essa recepção ela tem uma finalidade, registro. Onde? Registro no RTD. Para registro no RTD e posterior envio desses documentos, não, o que eu vou enviar por esses documentos é envio de certidão digital do registro efetivado. Certidão digital do registro. Certidão digital do registro. A quais pessoas? Pessoas. Outra serventia? Não. Pessoas. Ainda quem? Pessoas, entes públicos. Pessoas, entes públicos. Pessoas, entes públicos. Entes privados. Entes privados. Entes públicos. Observação. Não se aplica a regra de competência contida no 130 quando o ato registral tiver por objetivo apenas o envio. Regra 130, Lei 6.015, quando não se aplica quando o ato registral tiver por objetivo apenas o envio. Quando o ato registral objetivo apenas envio. Então, agora fica mais fácil com esse sistema, essa organização, nós compreendermos uma das funções deste sistema. A primeira delas, aqui no inciso 5º, a primeira no quadro, é a recepção para envio a serventias de outra localidade. Recepção de quê? De títulos em papel para outras serventias. Já no título 6º, nós vamos ter a recepção de títulos em formato digital ou físico para registro no RTD, posterior envio de quê? De uma certidão digital do registro efetivado a pessoas, entes públicos ou entes privados, atentando-se para a observação de não se ter que obedecer o artigo 130 se o ato registral objetivar apenas o envio. Você quer que eu leia o 130? Por favor. Dentro do prazo de 20 dias da data da sua assinatura pelas partes,
todos os atos enumerados nos artigos 127 e 129 serão registrados no domicílio das partes contratantes. E, quando residam estas em circunscrições territoriais diversas, far-se-á o registro em todas elas. Exato. Então, Quando o ato registral objetivar apenas o envio, não se aplica essa regra. não Serão se registrados aplica no essa regra domicílio do das artigo partes. 130. Exatamente. Uhum. Não se aplica a regra de quando o ato registral objetivar apenas o envio, objetiva apenas o envio. Ficou mais claro? Sim. Uhum. Sexto. Sim. Vamos tratar do sétimo agora, porque nós estamos tratando de um sistema que é composto de uma parte corpórea integrado pelos oficiais, e eu também poderia dizer pelos ofícios, com uma série de funções, intercâmbio de informações, recepção e envio de títulos. Então, Lô, você tem que marcar com seu lumicolor essas palavrinhas, né, que expressam as funções deste sistema. A certificação em papel, com mesma data e conteúdo, a certidão digital, com mesma data e conteúdo, a certidão digital emitida e encaminhada por outro registrador para esse fim, através do SRT-DPJ, devendo constar dessa certidão vinculada a declaração de que é emitida em perfeita conformidade com a certificação digital de registro que lhe foi enviada para este fim. Certificação em papel, com mesma data e conteúdo, da certidão digital emitida e encaminhada por outro registrador para esse fim, devendo constar dessa certidão vinculada a declaração de que é emitida em perfeita conformidade com a certificação digital de registro que foi enviada para esse fim. Eu não enviei uma certidão digital do registro? E agora, ato contínuo, o que eu tenho que fazer? Certificar, isso tem relação com isso. Uhum. Certificar em papel, mesma data e conteúdo, mesma data e conteúdo, a certidão emitida, correto? A certidão emitida, encaminhada por outro registrador para esse fim, através do SRT. Concorda? Aqui nós não temos a certidão emitida. Certificar a certidão emitida que foi encaminhada por outro ofício, pelos ofícios, por outro registrador, correto? Por outro registrador, através deste sistema. Devendo constar dessa certidão vinculada, o que consta dessa certidão vinculada? A informação, a declaração emitida em perfeita conformidade com a certificação registral digital de registro, emitida em perfeita conformidade. Emitida em perfeita conformidade com a certificação digital de registro que lhe foi enviada, com a certidão digital de registro em conformidade com a certificação, com a certidão digital de registro. Uhum.
certidão digital de registro enviada. Ótimo! Agora já sabemos o que se promove quando se certifica mediante o papel, com o papel, mesma data e mesmo conteúdo, a certidão emitida, encaminhada, constando que foi emitida em perfeita conformidade à certidão, só que ele diz não certidão, certificação digital registrada, de registro, né? Agora vamos para o 480B. Um intercâmbio, que nós falamos anteriormente, é óbvio que nós temos que estar sempre revisando, né? Tendo em mente o sistema, a composição e as funções. Correto? A composição e as funções. Vamos passar mais uma vez, antes de nós apagarmos o quadro, juntos? 5. A recepção de títulos em papel físico para envio posterior a serventias para registro em serventias de outra localidade. A recepção para o envio e registro posterior, para o envio posterior e registro em serventias de outras localidades. Então, vou colocar o R aqui para nós sabermos que recebemos o documento e vamos encaminhá-lo para que o ato seja promovido em outra serventia. Né? E o ato é o ato de registro. Então, note aqui que ele está dizendo que o registro só vai ser dado em outra serventia, né? Agora que eu me liguei. Exatamente. Mas ele não vai registrar pelo jeito aqui, né? Ele só vai remeter, né? Você vai receber o documento para envio e posterior registro em outra serventia. Em outra serventia, não é isso? A recepção de títulos em formato físico, papel, para fim de posterior envio para registro em serventia de outra localidade. Sexto, a recepção também de títulos em formato ou digital ou físico para fins de registro. Aí agora não, aqui já em RTD e posterior envio através do mesmo sistema, mediante certidão digital de registro efetivado, diretamente a pessoas ou entes públicos ou privados, e regra do 130, não se aplica a regra de competência do 130 quando se objetiva apenas o envio do documento. Sétimo, certificar em papel, com mesma data e mesmo conteúdo, a certidão emitida, digital emitida e encaminhada por outro registrador, a certidão emitida por você, aquela certidão digital que foi encaminhada pelo outro oficial. E você, nessa certidão vinculada, deverá declarar que foi emitida em perfeita conformidade à certificação digital de registro que lhe foi enviada para esse fim. Ok? Sim. Então, continuamos.
480B. O que diz o 480B? 480B, ele vai dizer o seguinte: o intercâmbio de documentos eletrônicos e de informações entre ofícios de registro de títulos de documentos e civil das pessoas jurídicas, o Poder Judiciário, a administração pública e o público. Então, nós vamos ter aqui, de um lado, os ofícios. De outro lado, nós vamos ter pessoas jurídicas, PJs. Não apenas. Tem que escrever porque o Poder Judiciário também é PJ. Pessoas jurídicas. Pessoas jurídicas. Não apenas pessoas jurídicas. Poder Judiciário. Poder Judiciário. Pessoas jurídicas. Poder Judiciário. Pessoas jurídicas. Poder Judiciário. Administração Pública. Pessoas jurídicas, Poder Judiciário, Administração Pública. Pessoas jurídicas, Poder Judiciário, Administração Pública. Público. Então, nós temos os ofícios e nós temos as pessoas e o Poder Judiciário, Administração Pública e o público em geral. Intercâmbio de quê? Documentos e informações. Então, nós temos a troca, nós vamos chamar essa troca de intercâmbio, que documentos, informações. Um intercâmbio de documentos e informações. Um intercâmbio de documentos e informações entre este lado e este outro se dará por meio da Central de Serviços Eletrônicos Compartilhados, com SENSEC, mas não só, que é mantido pelo IRTDPJ, Brasil, disponível no endereço eletrônico. Então é isso. Então nós temos que esse intercâmbio ocorre pelo SENSEC. Pelo SENSEC, mantido pelo IRTPJ Brasil. Ok? Ótimo. Vamos aí a mais uma disposição. A gestão das informações, finanças e tráfego de dados serão de responsabilidade do IRTDPJ Brasil e IRTDPJ do Estado do Paraná. Gestão de informações, então aqui é o parágrafo 1º. Parágrafo 1º. Gestão. A gestão. Informações, finanças e tráfego. Informações, finanças, tráfego. A gestão de informações, finanças e tráfego. A gestão de informações, finanças e tráfego de dados. Responsabilidade do IRTDPJ Brasil e PR Paraná, parágrafo 2º,
Todos os custos de pessoal, infraestrutura e quaisquer outros relativos à manutenção da central. Custos da central. Quem arca com estes custos é a IETDPJ Brasil. Parágrafo 3º. A central de serviços eletrônicos cobrará dos usuários, para sua manutenção, uma taxa pela operação realizada. Então, a SENSEC, ela cobrará taxa. A SENSEC cobrará uma taxa dos usuários para a manutenção, uma taxa nas operações, que é tanto taxa de emissão de boletos, quanto uma taxa emissão de boletos. Onde estamos? Parágrafo Transferências 3º. eletrônicas, exato. Transferências eletrônicas. Então é isso. Os ofícios manterão intercâmbio de documentos e de informações pela SENSEC, documentos e informações pela SENSEC, a ser mantida pelo IRTD-PJ Brasil. Instituto do Registro de Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas. A gestão, informações, finanças e tráfego de dados. A gestão de responsabilidade, responsabilidade tanto do IRTD-PJ Brasil e IRTD-PJ Paraná. Os custos da SENSEC. Os custos de pessoal incluem custo pessoal, infra e quaisquer outros manutenção da central. Custos da central do IRTD-PJ Brasil. A SENSEC cobra dos usuários uma taxa, e essa taxa é por cada operação realizada. Englobam taxas de emissão de boletos e transferências eletrônicas para as serventias. Parágrafo 4º. A central de serviços eletrônicos compartilhados conterá indicadores somente para os ofícios de RTD e RCPJ que as integrem. Óbvio, né? Claro. A SENSEC conterá indicadores dos ofícios que a SENSEC contém indicadores dos ofícios integrantes. Parágrafo 5º. Todos os serviços executados fisicamente no balcão poderão ser realizados de forma eletrônica, desde que sigam os padrões de assinatura e comunicação elencados neste provimento e no provimento 48 de 2006 do CNJ, sendo cobrados os valores integrais de custas e emolumentos. Então, o que diz o parágrafo 5º? Serviços no balcão, eles podem ser feitos eletronicamente. Mas devemos atentar para que padrões de assinatura e comunicação obedeçam aos padrões de assinatura e os padrões de comunicação obedeçam aos padrões de assinatura e de comunicação elencados neste provimento e no provimento 48
e valores integrais de custas, valores integrais, custas e emolumentos. Ok? Então, nós estamos aí tratando de disposições pertinentes, né, à SENSEC, que promove através da SENSEC que ocorre o intercâmbio de documentos e informações. Um intercâmbio de documentos e de informações se dá por meio da Central de Serviços Eletrônicos Compartilhados. Portanto, é por meio da Central de Serviços Eletrônicos Compartilhados que ocorre o intercâmbio dos documentos e informações entre ofícios e essas figuras aqui. Ok. A gestão das informações, finanças, tráfego de dados ficarão a cargo da responsabilidade do IRTDTJ Brasil e Paraná. Todos os custos de pessoal da central de responsabilidade do IRTDTJ Brasil. A SENSEC cobrará dos usuários taxa para manutenção, taxa dos usuários. SENSEC cobrará taxa dos usuários, o SENSEC cobrará. A Central de Serviços Eletrônicos Compartilhados cobrará dos usuários para sua manutenção uma taxa por cada operação realizada, que englobam taxas de emissão de boletos, uma taxa dos usuários, e essa taxa engloba essa taxa pelos serviços, né? Taxa dos usuários por cada operação. Taxa. Eu vou colocar aqui usuários operação. Então é isso. O SENSEC cobra a taxa dos usuários pela operação. E essa taxa engloba taxa de emissão de boleto e taxas de transferências eletrônicas. A SENSEC, obviamente, contém indicadores apenas daqueles ofícios que integram a SENSEC. Todos os serviços executados no balcão fisicamente, poderão ser feitos de forma eletrônica. Mas desde que obedecidos padrões de assinatura e comunicação do provimento 48 e deste provimento também, e sempre respeitando a cobrança integral dos valores. Agora vamos ver o parágrafo 6º, 7º e 8º. O parágrafo 6º, o parágrafo 7º e o parágrafo 8º. Parágrafo 6º. Em todas as operações da SENSEC, respeitados os direitos à privacidade, à proteção dos dados pessoais e sigilo das comunicações e sigilo dos registros. Então, é uma regra do parágrafo 6º. Todas as operações da central, em todas as operações
SENSEC deve-se ter o respeito. Respeitados direitos à privacidade. Todas as operações, mas ainda proteção dos dados pessoais. Proteção dados pessoais. Mas ainda sigilo das comunicações privadas. Sigilo, comunicações privadas. Mas ainda o que deve se proteger? Sigilo dos registros. Sigilo dos registros. Sigilo dos registros. Em todas as operações da SENSEC devem ser respeitados a privacidade, a proteção de dados pessoais, o sigilo das comunicações privadas e o sigilo dos registros. Em todas as operações da SENSEC serão respeitados privacidade, proteção dos dados pessoais, sigilo das comunicações privadas, sigilo das comunicações privadas, sigilo dos registros. O que diz o parágrafo 7º? Quer que eu leia? Só um minutinho. Pode ler, por favor. A Central de Serviços Eletrônicos Compartilhados deverá observar os padrões e requisitos de documentos, de conexão e de funcionamento da infraestrutura de chaves públicas brasileira, ICP, e da arquitetura de padrões de interoperabilidade do governo eletrônico EPIN. Então, isso é uma questão bem específica, técnica, né? Nós já estávamos aqui revoltados no início da aula, né? Não estava na gravação, com a não possibilidade, né, daquela operação. Mas é isso mesmo. A Central de Serviços Eletrônicos Compartilhados observa padrões e requisitos de documentos. Observar padrões e requisitos. Padrões e requisitos. E esses padrões e requisitos de documentos de conexão e de funcionamento. Conexão e funcionamento. Documentos, conexão e funcionamento da ICP Brasil, né? ICP Brasil. E ainda da arquitetura dos padrões de EPIN, e da arquitetura da infraestrutura e da arquitetura dos padrões de interoperabilidade de governo eletrônico, o EPIN. Ok. Então é isso. O SENSEC deve observar padrões e requisitos de documentos de conexão e de funcionamento do ICP. Eu vou ter que trocar minha...
Parágrafo 7º. Parágrafo 8º. O que diz o parágrafo 8º? A SENSEC efetuará todas as intercomunicações com a Receita Federal do Brasil e com as entidades conveniadas para a troca de informações e aprimoramento dos serviços. Então, a SENSEC, vamos dizer aqui, usar este símbolo para significar intercomunicações. Intercomunicações com quem? Com a Receita Federal do Brasil e entidades conveniadas. Receita Federal do Brasil e entidades conveniadas. Com vista a que? Troca de informações, aprimoramento de serviços. Troca de informações, aprimoramento, serviços. Pulou? Mas não foi através da SENSEC, foi através de um outro modelo deles lá, de plataforma, sabe? Mas então isso facilita pra gente, né? Claro, com certeza. Se você então já tem... Não, mas é só isso que eu sei, mas afinal, né, daí já melhora. Ah, com certeza. Então, é isso mesmo. Ó, então, todas as operações da SENSEC serão respeitadas privacidade, proteção, sigilo dos registros das comunicações e dos registros. O SENSEC deverá observar padrões e requisitos dos documentos de conexão e funcionamento previstos, né, da infraestrutura de chaves Brasil e esse EPING, que é arquitetura dos padrões de interoperabilidade do governo eletrônico. E a SENSEC, ela promoverá todas as intercomunicações com a Receita Federal do Brasil e com as entidades conveniadas para a troca de informações e aprimoramento dos serviços. Ótimo, agora vamos lá para o 480C, parágrafo único, 480D e parágrafo único. Hoje, Lô, nós não vamos Você parou de gravar? Não, de gravar. Ah, então tá bom. Já voltei para a nossa gravação. Tá. Hoje nós vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer o 480C, parágrafo único, e 480D, parágrafo único. E amanhã, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer na parte da tarde o nosso 480E até o parágrafo 4º, e à noite a gente termina. Por quê? Porque vamos por partes, nós temos que ter tranquilidade e vamos assimilando esse conteúdo, sedimentando esse conteúdo. Tá ótimo. 480C, então, agora eu vou tirar a foto. Professor, o que é esses dois quadros que o senhor tem aí, essas cartolinas? Esses quadros são extremamente importantes. Ele, na verdade, é o Código de Organização e Divisão Judiciárias do Paraná, a Lei 4.277. Antes de nós começarmos, né, a estudar o nosso Código de Normas, o Código de Normas do Paraná, nós obrigatoriamente nós temos que entender como é estruturado e organizado o Poder Judiciário do Estado que estamos a tratar. Sim, bem legal. Essa Lei 4.277. Então, o artigo 1º da lei vai disciplinar na Constituição, estrutura, as atribuições e competência do Tribunal de Justiça do Paraná, dos juízes e dos serviços auxiliares. Quais são os órgãos do Poder Judiciário do Estado do Paraná? E nós temos aqui os órgãos: Tribunal de Justiça, Tribunal de Júri, Juízes de Direito,
O Tribunal de Justiça é dirigido por essas figuras, presidente, vice-presidentes, corregedor-geral de Justiça, corregedor. E o Tribunal de Justiça funcionará em tribunal pleno. De um lado, nós temos a Corregedoria Geral de Justiça, que nós vimos aqui. A Corregedoria Geral de Justiça, ela é um órgão fracionário do Tribunal de Justiça, que, por sua vez, é um órgão do Poder Judiciário do Paraná. Então, é importante que saibamos essas estruturas, porque estamos o tempo todo tratando de juiz corregedor, de corregedoria no fórum. E qual é o fundamento, qual a organização, qual a estrutura. Aqui, por isso que eu fiz isso. Sim. E, só resumindo, eu não disse aqui que essa lei ela vai disciplinar o Tribunal de Justiça do Paraná, a Constituição, Estrutura e Atribuições do Tribunal de Justiça, do Juiz de Serviços Auxiliares. Aí você poderia me perguntar, mas quais são os serviços auxiliares? Estão previstos no artigo 118. Isso é relevante? É. Por quê? São serviços auxiliares dos funcionários da Justiça, previsto no artigo 123. As serventias de justiça, os serventuários de justiça do foro judicial e os agentes delegados do foro extrajudicial, que é o que nos interessa. Então, você sabia que os agentes delegados do foro extrajudicial são serviços auxiliares do Poder Judiciário? E que, portanto, são a Constituição, Estrutura e Atribuições e Competências definidas pela Lei 4.277? Muito legal. Essas são as perguntas que são feitas para nós todos, né, na prova oral. Porque isso cai na prova oral. Sim. E aí, Lô, só mais uma coisa para fechar. Nós temos aí, como agentes do foro extrajudicial, os agentes delegados do foro extrajudicial, que são serviços auxiliares do Poder Judiciário do Paraná, os tabelionatos de notas, de protesto, oficiais de registro de imóveis, etc. Oficiais de registro de distribuição e oficiais distritais. Você saberia dizer quais são os distritais? Não saberia. Não saberia. Eu sei onde que eles ficam. Eu sei, existem oficiais, mas eu não sei definir. Eu sei que você quer, você até tenta e você tem uma definição, mas você vai mais pelo aspecto geográfico. Exatamente. Mas a definição não é pelo aspecto geográfico, é pelo conteúdo. E é isso que eu quero. Não sei. São aqueles que acumulam notas e o registro das pessoas naturais. Notas? Nossa! Então, todos os distritais do Paraná, eles cumulam. Eu não sabia disso, não sabia. Então, ela é uma divisão funcional, ela não é uma divisão geográfica. Critério. Porque o distrito é menor. Pois é. Pode até ser também, mas a ideia por trás é ele acumular sempre os dois. Sim. Muito legal, professor. Viu, professor? Talvez eu venha comprar do senhor essa parte inicial que eu não fiz, sabe? Mas me dê um tempo para eu agora organizar esse material. E também tem a prova lá do Alagoas. E daí depois, sabe? Que eu pensei, de repente, fazer o RCPN e a parte inicial, a parte geral. E a parte, modéstia à parte, o RCPN ficou excelente. Pois é. E o RCPN nós ficamos aí mais ou menos são 12 ou 14 encontros falando sobre tudo do RCPN. Sim. Registro tardio, registro de indígena, RANI. Mas assim, lendo com detalhes. E o melhor de tudo, o Renato participou. Que legal. O Renato é doutor em RCPN. Mas que maravilha, muito legal. Era incrível. Agora ele está assistindo as gravações, mas com a presença dele, eu saía da aula e eu agradecia toda noite. Falei, Renato, muito obrigado. Que bom, porque é uma troca daí. Porque ele sabe e tem uma visão prática que a gente, às vezes, eu não tenho uma visão prática de RCPN. Então, quando a gente comunica com uma pessoa que trabalha no RCPN, é ótimo. Isso mesmo.
Muito Nossa, foi legal. muito bom o curso do RCPN. Uhum, Toda essa primeira parte foi ótima. que Está sendo legal. ótimo ainda. Mas eu imagino que foi bem legal mesmo a presença dele, né? Porque ele Tendo essa sabe, experiência, né? ele sabe Aham. muito. 480C. Vamos lá para o 480C. Ó, passa aqui na minha caneta. 480C. 480C. Todas as solicitações feitas por meio da SINSEC serão enviadas ao ofício do RTD e civil das pessoas jurídicas, que será o único responsável pelo processamento e atendimento. Vamos lá ver o que é isso. Então, nós temos solicitações. Essas solicitações, elas serão feitas, todas as solicitações feitas por meio da central eletrônica, elas serão solicitações à SINSEC, serão feitas à SINSEC. Então, vamos colocar aqui solicitações SINSEC. Solicitações SINSEC. Todas as solicitações da SINSEC, todas as solicitações serão feitas à SINSEC. Todas as solicitações serão feitas por intermédio da SINSEC. Todas essas solicitações serão enviadas ao ofício. Então, essas solicitações, elas serão enviadas ao ofício. E nós sabemos que estamos a tratar de RTD e RCPJ, portanto, serão ofícios do RTD e do RCPJ. Todas essas solicitações feitas serão enviadas ao ofício do RTD e civil das pessoas jurídicas competente. Ofício competente. Que será o único responsável pelo processamento do atendimento. Responsável processamento, atendimento. Ok. Parágrafo único. Diz o parágrafo único. Engraçado, não é me gabando, não. Mas depois que eu coloco assim de uma forma estruturada, esquematizada, não sei, eu vejo com tantos outros olhos, eu acho que Mas se com fosse. certeza. Aham. Parece que às vezes a gente lê aquele artigo enorme, confuso, É, várias vezes, eu não entendo absolutamente nada daquele arquivo. Aí eu tenho que estruturar é. aquele arquivo. E quando eu coloco em estrutura, eu vejo, nossa, que simples. Isso. É um dom isso de você fazer isso. Uhum. Mas ofício, solicitações, né? As solicitações, elas são feitas por meio da SINSEC, elas são encaminhadas ao ofício competente e esse ofício competente, ele vai ser o responsável por atender aquela solicitação. Os oficiais, eles devem manter em segurança e sob exclusivo controle, indefinido e permanente, os oficiais de RTD deverão manter em segurança e sob exclusivo controle, os oficiais de RTD deverão manter em segurança e exclusivo controle, oficiais, segurança, controle, manter. O que eles devem manter? Os livros classificadores com documentos e dados. Os livros, controle indefinida, permanentemente. Livros classificadores. E o que ainda? Classificadores, documentos e dados eletrônicos. Documentos, dados eletrônicos, livros, classificadores, documentos e dados eletrônicos.
Os oficiais de RTD e civil das pessoas jurídicas deverão manter em segurança e controle, manterão o quê? Livros, classificadores, documentos e dados e respondem por guarda e conservação. Então, eles manterão e eles respondem pela guarda e pela conservação. Então é isso. Os oficiais. Eles manterão os livros de forma indefinida, segura. Os oficiais devem manter segurança, controle, de forma indefinida, mas ainda permanente. Manter. Os oficiais, eles vão manter os livros em segurança, sob controle, de forma definida e permanente. Livros, classificadores, documentos, dados eletrônicos e respondem pela guarda e conservação. 480D. O que diz o 480D? Vamos lá. 480D. Olô, uma sugestão. Quando tivermos um artigo deste, você fala assim, eu tenho uma obrigação de manter documentos. Ou eu vou responder pela guarda, conservação. Eu não penso que é a melhor forma para eu pensar. Os oficiais devem manter de forma de segurança, controle, definido, permanente, listos, classificadores, documentos. Não. Né? Simplesmente, vamos colocar, oficiais vão manter documentos e vão responder pela guarda. Não é? Perfeito. Isso. A partir do momento que você for aprimorando mais informações, que você já tiver essa estrutura, aí você vai, olha, como deve ser a manutenção? Deve ser com segurança, estrito controle, de forma indefinida, permanentemente. Né? Então você pensa o seguinte, oficiais vão manter documentos e vão responder pela guarda. Então você começa dessa forma. Depois você vai trazendo mais informações. 480D. Os documentos eletrônicos que são apresentados aos ofícios do RTD ou por ele expedidos, então assim, documentos eletrônicos apresentados, expedidos. Os documentos eletrônicos que são apresentados ou que são expedidos, os documentos que são apresentados e que são expedidos, serão assinados. Como eles devem ser assinados? Com o uso de certificado digital. Assinados com o certificado digital. E aí, segundo, como é esse certificado digital? ICP Brasil. O ICP Brasil e o EPING. E o PING. EPING. Ok. E o parágrafo único. As serventias poderão, a seu critério, materializar o documento eletrônico
e anexar uma verificação de autenticidade das assinaturas que compõem o documento através da SENSEC. Então, elas podem, a seu critério, vamos colocar aqui o parágrafo único. O que é isso, um parágrafo único? É uma faculdade. Materializar documento, faculdade. Vamos colocar aqui uma faculdade. Materializar documento. E não só isso, materializar o documento e ainda anexar uma verificação da autenticidade, anexar verificação da autenticidade das assinaturas. É isso mesmo? Anexar verificação da autenticidade. Anexar verificação de autenticidade, assinaturas. Anexar a verificação de autenticidade das assinaturas que compõem o documento através da SENSEC. Anexar a verificação de autenticidade das assinaturas. Então é isso. As solicitações feitas pela SENSEC serão encaminhadas ao ofício competente e esse ofício competente será responsável pelo processamento e atendimento. O parágrafo único diz o seguinte: os oficiais devem manter os documentos e responder pela guarda. Manter com segurança, controle restrito, de forma indefinida e permanentemente os livros classificadores, documentos e dados eletrônicos. Vão responder pela guarda e conservação. Os documentos eletrônicos devem ser apresentados e expedidos, né? Tanto os apresentados como os expedidos, eles devem ser assinados. Os documentos eletrônicos apresentados e expedidos aos ofícios, né? Não vou precisar colocar mais essas informações. Assinados pelo certificado digital ICP Brasil e EPIG, obedecendo às regras do certificado digital. Facultativamente, as serventias podem materializar o documento e anexar a verificação de autenticidade das assinaturas que compõem o documento através da SENSEC. Ficou tranquilo, né? Não foi traumático, né? Não, ficou bem bom. Ficou bom, né? Ficou muito então, bom, nós fomos hoje direto. Amanhã nós vamos fazer o seguinte: na nossa parte da tarde, nós vamos tratar do 480E até o parágrafo 4º, de uma forma tranquila. E à noite nós terminamos aqui essa última página. E aí, na quinta-feira, nós começamos aí com o nosso protesto e vamos esmiuçar, começando com a 9492. E assim, eu gosto de ir por partes. Nós já fizemos o RCPJ, decoramos tudo, já sabemos tudo. Já fizemos o RTD, agora vamos vencer o protesto. Na próxima semana, depois do protesto, aí vamos começar o RI. O RI aí vão ser 4 semanas. E eu acho que amanhã, sabe o que eu estou pensando em fazer amanhã? Eu estou pensando em gravar um adendo. Vamos ver. Eu acho que eu vou conseguir fazer isso. Eu vou conseguir fazer esse 480E até o final, até o 480J. Vamos imaginar assim, você vai entender por quê. Porque eu quero, já há bastante tempo eu já quero fazer isso. Eu quero fazer um esquema, um quadro esquemático, que eu já fiz outras vezes, mas agora eu quero ter isso registrado numa gravação. Da 9.514, com aquela fase dos editais. Sim. Você acredita que eu fiz um resumo dela inteirinho? Quer que eu te passe? Que ótimo. Então, eu posso te passar, se você quiser. Então tá, a gente pode trocar e conversar sobre isso. Não, é só para ter... um esquema. O meu não é esquema, eu fiz por resumir a lei. Você resumiu essa parte. Mas pode ser interessante para você, para o teu estudo também, né? Sim, claro. Então vamos fazer isso. Vamos fazer o 480. Mas não vamos. Isso é uma ideia. Vamos ver como é que vai estar o dia amanhã, porque alguma coisa pode mudar. Sim. Mas não, acho que vai dar tudo certo. Mas a princípio, amanhã nós vamos do 480E até o parágrafo 4 do 480J. Se formos bem rápidos e aí conseguirmos vencer em 50 minutos essa parte, até o 480J,
o que nós fazemos? Aí eu vou fazer a 9.514. Tá, tudo bem. Então tá, se prepare aí amanhã às 13 horas, tá bom? Tá bom, professor? Então Muito tá. obrigada, tá? Obrigado você. Até Então até mais, boa amanhã. noite, tá? Boa noite, Tchau. tchau.